A graça e a paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar nossa reflexão. O tema que nós iniciamos no último domingo, o tema que nós temos refletido é sobre despertamento, sobre avivamento. Especificamente, o tema da nossa reflexão é Aviva-nos, Senhor. Talvez nós nos esquecemos do fato de que nós só buscamos porque o Senhor promete conceder o avivamento, conceder o despertamento. Então nós temos plena convicção de que esse é um tipo de súplica, esse é um tipo de pedido em que o Senhor se agrada em dar e dar em abundância, de forma copiosa, derramar sobre nós. Talvez esse seja um tema em que nós deveríamos gastar bem mais tempo refletindo, mas nós, com a graça de Deus, findaremos a nossa reflexão, que começamos no último domingo, concluiremos hoje, refletindo um pouquinho de como o Salmo 119 nos ensina sobre o despertamento, sobre o avivamento. Talvez tenha sido muito corrompido ou distorcido por emocionalismo no nosso tempo, talvez fruto do profundo desejo mesmo de experimentar da parte de Deus vigor espiritual, transformação profunda, experiências contundentes do Senhor, mas carecendo de direcionamento correto. Então, deixe-me descrever um pouco daquilo que nós refletimos no último domingo. Uma pergunta recorrente durante o sermão é sobre o que significa avivamento e quais as evidências dele. De alguma forma, todos nós conseguimos descrever o que significa o avivamento e quais são as características do avivamento. O autor descreveu o avivamento da seguinte forma: a atividade soberana de Deus, por meio da qual ele renova seu povo individual e corporativamente em vigor, afetando tanto a sinceridade de sua crença quanto a qualidade do seu comportamento. E nós refletimos naquela ocasião sobre algumas características do avivamento. Quais são as evidências de que o Senhor nos visitou com profundo poder, agindo interiormente no nosso coração, nos despertando para Ele mais do que para qualquer outra coisa. Quais são algumas evidências? São inúmeras, mas nós pontuamos 3 aqui: arrependimento, humildade e obediência. Arrependimento, humildade e obediência. Então vamos, antes de continuar, vamos ter mais uma palavra de oração, vamos ao Senhor mais uma vez, suplicando que fale ao nosso coração profundamente, para que essa não seja só mais uma palavra, só mais um sermão. Nosso Senhor e Deus, nós estamos diante de um tema tão desafiador, ó Deus. Nós somos conduzidos de forma tão contundente para distante do Senhor, ó Deus. As nossas agendas são encharcadas, os nossos problemas se colocam diante de nós como se fosse a prioridade na nossa vida, e tudo isso nos faz esquecer do Senhor. Buscamos ao Senhor como solucionador de problemas, como curandeiro, como aquele que deposita as nossas contas, os recursos financeiros necessários, e somente para isso, ó Deus. A verdade é que nós não buscamos o Senhor por termos profundo prazer na Tua presença e somente por isso. Por desejarmos mais o Senhor do que qualquer outra coisa, ó Deus, ao ponto de perdermos tudo. Mas se não perdermos a Tua presença, nós estaremos profundamente contentes e satisfeitos. Nós rogamos ao Senhor que fale profundamente ao nosso coração, ó Deus. Desperta-nos de uma forma especial para a necessidade que os santos precisam ter do Senhor, meu Deus. Ajuda-nos para compreendermos de fato as necessidades que, sem sombra de dúvidas, têm sido nubladas no nosso coração. Necessidades do Senhor.
necessidades de exibir evidências tão claras, tão vigorosas, de que nós somos aqueles que professamos que somos, ó Deus, novas criaturas, habitantes de outro reino, habitantes de um reino por vir, cristãos, aqueles que seguem e foram nascidos pelo sangue de Cristo Jesus, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, nós suplicamos ao Senhor. Amém. Amém. Algumas das características que foram pontuadas aqui, como elas foram desenvolvidas, arrependimento, humildade e obediência, inicia pela intencionalidade das nossas orações. Aqueles que amam o Senhor, aqueles que procuram vividamente a presença do Senhor no seu lar, no seu trabalho, nas suas vidas, têm uma vida de oração. Entende que a oração é o oxigênio da alma. Entende que nós só solucionaremos os nossos problemas, nós só satisfaremos as nossas necessidades se nós tivermos uma vida de oração. Se nós formos homens e mulheres de oração, nós entendemos profundamente que a oração é o meio pelo qual nós conversamos com o Senhor, nós temos relacionamentos diretos com o Senhor. Nós entendemos que esse caminho foi aberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, foi o seu sangue e a sua carne, foi o seu gemido de abandono do Pai que construiu para nós acesso ao próprio Pai, ao Deus soberano, Criador de todas as coisas, e obviamente nós não negligenciamos isso. Outros não têm esse acesso, outros não têm esse privilégio. Privilégio construído sob os gemidos do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Nós temos esse privilégio. Nós oramos a um Deus que nos ouve. Nós oramos a um Deus que responde à nossa oração. Quando nós nascemos outra vez, nós nascemos respirando a oração. E negligenciar a oração significa testemunhar contra o nosso credo, contra a nossa profissão de fé, contra aquilo que somos. É uma evidência latente de que nós nos julgamos soberano, porque quando nós oramos, nos humilhamos, nós estamos dizendo que nós somos os pedintes, nós somos os suplicantes, nós somos os necessitados, e Ele é o soberano, Ele é o grandioso, Ele é quem dá, Ele é quem concede. Nós nos humilhamos diante dEle, nós suplicamos diante dEle, e é importante perceber que o nosso corpo também ora, a forma como nós nos portamos de forma reverente ao Senhor também é importante. Isso tem sido negligenciado por um tipo de libertinagem, liberalismo, incitando cristãos a orarem de qualquer jeito. Orarem deitado, orarem em pé, orarem sentado, orarem de qualquer jeito, como se o nosso corpo não fizesse parte da nossa adoração, como se o nosso corpo não exibisse, não evidenciasse a nossa súplica, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, quando nos prostramos diante do Rei Senhor, suplicando, exibindo vividamente, graficamente a nossa carência, a nossa humilhação. Nós nos inclinamos diante dele. Nós não podemos negligenciar aquilo que era muito comum dos santos do passado, dos santos da antiga aliança, quando rasgavam as suas vestes, vestiam roupas de saco e colocavam sobre si cinzas. Nós negligenciamos isso. Parece que a nova aliança em Cristo Jesus removeu completa solenidade que o povo de Deus tem diante dele e construiu para nós um caminho de libertinagem positiva em que nós simplesmente podemos nos portar diante de Deus de qualquer forma. Nós não podemos, irmãos. O nosso corpo ora. A forma como nós nos portamos diante daquele que é supremamente santo também exibe a nossa solenidade, como nós contemplamos o Senhor. Então, a oração é o meio pelo qual Deus responde em avivamento. Deus responde em avivamento, em despertamento a um povo que ora, porque a oração é uma evidência latente de que naquele momento o mundo se cala e nós queremos tão somente conversar com Deus. Não importa as nossas doenças, não importa as nossas enfermidades,
não importa os nossos problemas, não importa a nossa carência, nós simplesmente sabemos que a doença nunca vai nos abandonar, as necessidades nunca nos abandonarão, os problemas nunca nos deixarão. Por isso nós precisamos do Senhor. Por isso nós precisamos dele, para revigorar a nossa alma, para fortalecer o nosso espírito. Outra evidência é o arrependimento. Nós lemos algumas passagens sobre isso. O Senhor responde com vigor e glória a um povo que entende quem Ele é, carente, necessitado. É um povo que precisa de súplica, é um povo que precisa de perdão, é um povo que precisa de misericórdia, é um povo que carece de graça, é um povo que carece de amor, de compaixão, é um povo que carece de Deus. E isso só acontece por entendermos profundamente a nossa pecaminosidade e a profundidade dela. Nós sabemos quem nós somos. Não importa como nós nos vestimos. Não importa o quanto nós procuramos santificação e mortificação. Não importa o quanto nós tentemos nos parecer ou lutemos realmente para que os nossos comportamentos sejam condizentes com a fé que professamos. Ainda assim, nós teremos um coração que carece da graça de Deus, que carece ser purificado do sangue de Cristo Jesus, e nós precisamos entender que somos pecadores que carecem do perdão do Senhor, e se não for a graça de Deus, aquilo em que tocamos apodrece, aquilo em que tocamos perece, aquilo em que tocamos fica sujo. Os nossos relacionamentos, a nossa paternidade, a nossa maternidade, o nosso trabalho, os nossos estudos. Boas intenções não valem. Nós simplesmente maculamos. E esse entendimento profundo nos faz receber auxílio do próximo como instrumento de graça para nos levarmos à santificação, como instrumentos do Senhor para moldar em nós aquela imagem que foi corrompida, aquela imagem que foi distorcida na queda, quando o pecado adentrou no mundo, e nós recebemos as exortações, a supervisão, as orientações dos nossos irmãos como meio de graça, e não nos portamos altivamente como se nós não tivéssemos pecado, como se nós não errássemos, como se nós não vacilássemos, e nós entendemos de fato que para pecadores convictos reputação não vale nada. Nós somos piores do que os nossos irmãos conseguem nos enxergar. Eles não conseguem ver aquilo que escondemos de forma tão perfeita no nosso coração. Se é uma coisa que nós fazemos perfeitamente é esconder o nosso pecado. Até bombas explodirem na nossa família, bombas explodirem no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa igreja, mas se é algo que nós conseguimos fazer de forma tão vigorosa, é isso, perfeitamente, é esconder quem nós somos. Vocês não sabem o que eu sou e quem eu sou. Eu sou profissional em esconder os meus pecados. Sou profissional em esconder a minha maldade. Consigo fazer isso de forma muito vigorosa. Esse profundo senso disso nos faz entender que nós precisamos do Senhor. E isso nos leva naturalmente a outra evidência, que é a humilhação. Nós nos humilhamos diante do Senhor porque nós sabemos que não temos nada para apresentar diante dele ao ponto de exigir dele alguma coisa. Fiz menção a uma pregação do pastor Cleito Gadelha, muitos anos atrás, quando ele pregou no texto de Isaías, o clamor de Isaías, pedindo para que o Senhor o visite de forma especial, para que o Senhor o visite de forma vigorosa e o Senhor o desperte e o Senhor atinja o povo, infundindo no povo a mesma santidade que é própria de Deus, que é característica de Deus, e ele suplicando para que houvesse naquele instante um acontecimento
cósmico e que os céus fendessem e abrissem o portal para diante da presença do Senhor, e o Senhor descesse em glória e visitasse um povo impenitente com a sua presença, simplesmente por causa da fidelidade da sua palavra. Quando o Senhor pactuou-se com o povo, fez aliança, jurando por si mesmo que formaria um povo santo, que formaria um povo temente, que formaria um povo cuja marca era a piedade, a santificação, a reverência, a pureza, um coração dele, quando ele disse, Isaías 64, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremessem na tua presença. E essa, irmãos, é uma cena grandiosa de que aquele povo não tremia diante da presença de Deus, mesmo que os montes tremam diante da presença dele, mas ali está um povo padecendo em cativeiro que não temeu diante da presença de Deus. Nós fizemos menção ao hino que cantamos da última vez. Aviva-nos, Senhor. Avivamento. O fato é, irmãos, que nós não estamos falando de algo distante. Nós cantamos sobre despertamento. Nós fazemos leituras bíblicas sobre avivamento. Isso não é incomum a nós. A nossa própria linguagem, a linguagem bíblica que nós visitamos costumeiramente, seja nos nossos devocionais, seja na leitura de livros, seja nas leituras durante a liturgia, ou até sermões que nós escutamos, que não necessariamente falam, descrevem a temática do avivamento, mas o fato é que nós passamos corriqueiramente por porções e canções que claramente gritam e clamam pelo despertamento da parte de Deus, quando nós suplicamos ao Senhor que nos visite, quando nós clamamos ao Senhor que nos dê mais dele. O próprio sermão de hoje do presbítero George, do culto matutino, a semelhança da visão que o profeta Isaías teve. O profeta Daniel, ele não permaneceu o mesmo diante da porção especial que Deus concedeu a ele, vindo dos céus em visão, e naquela ocasião ele disse, fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força. Quando Deus fala, nós dormimos, irmãos. Deus fala e nós dormimos. Nós cantamos a Deus enquanto bocejamos. Nós somos relapsos na adoração. E talvez nós podemos olhar os santos da antiga aliança, observando a forma relapsa, impiedosa como eles cultuavam o Senhor diante da presença do Senhor. E nós os julgamos, povo rebelde, povo de coração duro, povo impenitente, mas sai dos nossos lábios palavras santas, palavras carregadas de peso santo, e sai de forma tão simples, tão relapsa, sem solenidade, sem piedade, e o Senhor não nos visita, e Satanás nos visita, e a carne nos visita, e a maldade nos visita, porque nós somos relapsos na nossa adoração.
Problemas entram na nossa casa, problemas entram no nosso trabalho, porque nós não buscamos o Senhor, nós buscamos bens materiais, nós buscamos saúde, nós buscamos tudo, mas não buscamos o Senhor. E se o Senhor não está lá, a casa está desprotegida, seu filho está desprotegido, seu trabalho está desprotegido, porque simplesmente nós nos acostumamos com o sagrado. Nós nos acostumamos com o sagrado. Nós clamamos ao Senhor, vivifica-nos, quando não é isso que nós queremos. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos visite quando nós estamos pensando no nosso trabalho na segunda, a nossa conta durante a semana, os problemas que precisamos resolver, a enfermidade do filho. Não pense na enfermidade do seu filho, não pense! A enfermidade nunca deixará de visitar o seu filho, nunca! Se tem uma coisa que você deve ter certeza, é que seu filho permanecerá enfermo durante toda a vida. Toda a vida ele ficará enfermo. Você, o seu filho, sempre, sempre, sempre. E a farmácia vai lucrar muito com isso. Mas lucra que é uma beleza. Não adianta. Mas é assim que nós cantamos ao Senhor. É dessa forma que nós cantamos ao Senhor. Nós não desejamos ao Senhor, essa é a verdade. Nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos as benesses de Deus. Quando o Senhor nos infringe com a sua santidade, quando o Senhor nos visita com disciplina, quando o Senhor é vigoroso nos despertando, aí nós buscamos o Senhor. Nós respondemos. Nós não somos ativos, nós respondemos porque nós sentimos dores, porque nós somos golpeados, despertando-nos com o cajado de Deus batendo sobre nossa cabeça. Então nós o buscamos, suplicando por alívio, não por sua presença, não por sua santidade, não por seu vigor, mas suplicando por alívio. E você derrama lágrimas por isso, mas quando você faz isso, você não derrama lágrimas para o Senhor, você derrama lágrimas para você. É para você que você derrama lágrimas, não é para o Senhor. Você derrama para você, porque você busca o Senhor porque está padecendo. John Armstrong, prefaciando uma obra de Jonathan Edwards. A obra que fala sobre avivamento, a obra é a busca do avivamento, orando juntos pelo avanço do reino de Deus. Ele diz o seguinte: encontro no Ocidente poucos cristãos que pedem ao Pai fervorosa e fielmente para que dê o seu Santo Espírito à igreja. Assumimos que tudo que deveríamos ter, na verdade, tudo que deveríamos esperar já foi concedido. Por isso nossas orações são pequenas e assim a nossa paixão cede. Talvez, irmãos, talvez a grande questão a se perguntar seja: o que nós fazemos com a fé que recebemos? O que você faz com a fé que você recebeu? O que nós fazemos com a fé que nós recebemos? Estava retornando com os nossos irmãos da Conferência Fiel, uma conferência que sempre me faz refletir, talvez porque fico um pouco isolado, saio do turbilhão da vida da igreja. Próximo ali o nosso portão de embarque, eu acho que eu falei com uma das meninas, eu acho que foi com a Louise. A Louise dizendo: pronto, agora nós vamos voltar. Eu ficaria aqui 1 semana, 2 semanas, temos que voltar agora. E naquela ocasião nós estávamos indo para a fila do embarque e eu disse: pronto, acabou. Agora nós precisamos retornar ao trabalho, fomos adubados, agora precisamos frutificar. O que você faz com o adubo que você recebe todas as semanas? Agora você está sendo adubado. Durante todo o dia do Senhor, você é adubado de uma forma especial. O que você faz com esse adubo? Ele serve de ansiolítico,
para lhe dar paz diante do fato de que você é crente, salvo, tem o Espírito Santo da promessa, tem a Deus como Pai, Jesus Cristo é o seu justificador, o que você faz com o adubo que você recebe? Estava sentado ali nas conferências, durante as plenárias da Conferência Fiel, e aproveitei para revisitar esse sermão ali. E ali escrevi algumas reflexões sobre a exposição de alguns capítulos que nós tivemos ali. Estudamos todo Hebreus, mas alguns capítulos foram muito pontuais para refletir sobre essa temática aqui do avivamento. Durante a exposição de Hebreus capítulo 11, fiz algumas perguntas a mim mesmo e eu dirijo a vocês. O que a nossa fé nos leva a fazer, irmãos? O que a nossa fé nos leva a testemunhar? Como a nossa fé nos leva a glorificar a Deus? Como? Porque nós temos relatos ali, somente naquele capítulo, de feitos tão grandiosos que homens e mulheres do passado fizeram por causa da fé. Abre Hebreus capítulo 11. A partir do versículo 33, o autor diz assim: os quais, falando dos heróis da fé, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E nós, irmãos? E nós? A nossa fé, irmãos, e esse foi o ponto da minha reflexão ali, a nossa fé sempre leva outros a testemunharem ao nosso respeito. Sempre. Um dia você deixará esse mundo. Você dirá adeus ao último fôlego desse lado da eternidade. E você deixará algo a outros dizerem a respeito de como você viveu e exercitou a fé que um dia você professou. O que dirão? A semelhança do que acontece aqui ao autor aos Hebreus, aos quais por meio da fé, o que você fez por meio da fé? O que você fez? O que você espera que digam de você? O que você espera que falem de você? Fulano, fulana, por meio da fé. Será que dirão, como disseram de tantos santos do passado, Hebreus 11:38, homens ou mulheres dos quais o mundo não é digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, homens dos quais o mundo não é digno. Tem descrição mais valorosa do que essa? O mundo o teve, foi abençoado por ele, mas não foi digno dele. Mas infelizmente, irmãos, a verdade é que não é estranho os absurdos contraditórios em nosso meio. De que a nossa fé, ela não serve como uma caneta piedosa que escreve nossa biografia em linhas e letras de santificação, devoção e mortificação. Simplesmente porque nós estamos em meio a uma geração de crentes e membros de igreja que pervertem, que deturpam, que distorcem a lei de Deus. Que a vontade expressa de Deus
É simples, irmãos, é simples. Como acontece hoje. Nós não concordamos, então nós modificamos. Nós não concordamos, então nós mudamos. Nós atribuímos a nossa modificação a uma linguagem melosa, nós usamos uma linguagem melosa, uma linguagem mansa, delicada. Então, dessa forma, nós nos pareceremos piedosos, mesmo sendo perversos e pervertidos. Isso acontece com a naturalidade incrível. Observe a facilidade com que isso acontece justamente com aquilo que Deus diz é bom. Tem temas das Sagradas Escrituras, tem características, ordenanças, mandamentos das Sagradas Escrituras em que Deus diz claramente, não precisava disso, obviamente, mas Deus diz claramente, é bom. E então nós estamos em meio a um mar de crentes, pastores e igrejas que simplesmente pervertem e dizem que não é bom. Observem como isso acontece. Mas contraditando a Deus, nós temos uma geração imensa de crente que diz justamente o oposto do que a lei de Deus diz. Observe a disciplina corretiva do Senhor. Abra Hebreus 12. Deus diz, é bom. É isso que Deus diz acerca da disciplina. Mas nós esquecemos dos benefícios que ela traz e de como ela nos aproxima de Deus e como ela nos desperta para Deus e como ela nos alerta para Deus. E nós simplesmente dizemos que não é bom porque nós nos julgamos ser mais prudentes do que Deus, buscar mais a paz do que Deus, ser mais sábios do que Deus, e é por isso que nós não matamos a nossa pecaminosidade. Nós não matamos. Hebreus 12, 5 diz assim: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a que recebe. Observa, a quem ama vê as provações, as dificuldades, as lutas, ver as renúncias, as atrocidades que acontecem em nosso meio, não como algo cujo pai não vê, mas entendendo perfeitamente que o nosso Deus é o nosso Pai, o Senhor soberano, que vê todas as coisas, e isso vem para nós como instrumento de mortificação. Mas essa geração de crente observa como falta de amor. Pede para dar uma voltinha com a criança aí, por favor. Observa como falta de amor. Que é isso? Nós vamos expor. Que é isso? Nós temos que ajudar, nós temos que expressar compaixão, nós temos que expressar misericórdia. Ora, Deus está dizendo que isso é amor. É isso que dobrará os joelhos de pessoas insensíveis, cujo mundo está acostumado a afagar para deixá-lo distante cada vez mais do Senhor. O mundo assume a sua personificação de Deus falso e mostra um amor falso que insensibiliza para a morte, para o perigo, e coloca as igrejas que são comprometidas com a verdade como igrejas que não amam, como igrejas falsas, como igrejas que não ligam para compaixão e misericórdia. E essas pessoas não desfrutarão proximidade com Deus. Não desfrutarão. Os seus lares colherão essa maldade. Porque foi Deus que disse que é bom. Por que você não disciplina os filhos dos outros? Vamos olhar aqui. Quantos dos filhos dos outros aqui você queria disciplinar? Eu queria um bocado. Mas por que você não faz isso? Porque não é o seu filho.
Por que você faz com o seu filho? Porque você tem compromisso com o seu filho. Por isso que você faz com ele. Por isso que você não faz com outra criança, você faz com o seu filho. E isso é amor. E isso é um instrumento de mortificação, para que ele entenda: eu erro tanto, pai, eu vacilo tanto, pai, eu erro tanto, eu só erro. E aproxime-se do Senhor. Mas nós, ao contrário, nós simplesmente dizemos: não é bom, não é bom. Nós usamos todo subterfúgio para isso, todos, para dizermos que não é bom. Então, observe o motivo de Deus alertar quanto ao fato de que a disciplina é a clara evidência do amor de Deus. É porque essa disciplina o aproximará dele e nos distanciará de nós mesmos. E essa é a experiência de santificação, irmãos. Nós observamos, irmãos, os relatos da história sobre avivamento e nós ficamos impressionados. O avivamento que nós vimos no século passado, no século 20, 1904, 1905, naquela década, no país de Gales, nós observamos que os juízes não tinham mais o que fazer porque não tinham sentenças a decretar, porque não haviam infratores nas cidades. A profunda experiência de que eles os fizeram os despir deles mesmos, buscando a santidade de Deus, entendendo o seu flagelo. A importância disso, irmãos, reside no fato de ser esse um instrumento vivificante e revigorador da parte de Deus. E isso quer dizer que negligenciá-lo significa viver o oposto do despertamento de Deus. Eu sou bom, eu não erro. A culpa não foi minha, não foi eu que vacilei, não pedirei perdão, esperarei ele vir, foi ele que errou. Observe o contexto desses versículos. Olha o versículo 4. Olha como a descrição do contexto mostra como a disciplina ela dói, mas qual é a função dela? Hebreus 12:4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Eu acho bem mais penetrante a tradução da Nova Versão Internacional, quando diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Observa o que ele está dizendo aqui quando você segue os versículos 5 e o versículo 6, que são os versículos que nós lemos que falam sobre a disciplina. Ele está dizendo que essa mortificação muitas vezes exigirá que nós derramemos o nosso sangue, e essa disciplina que derrama o nosso sangue vem da parte de quem? De Deus. De Deus. E ele está dizendo que isso é a luta contra o quê? Contra o pecado. Olha o versículo 7. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornados participantes, logo sois bastados e não filhos. Versículo 11. Toda a disciplina, entendam, com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. O problema é que nós não queremos esperar esse entretanto, depois, esse então. Nós não queremos. Nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos trilhar o caminho.
Nós olhamos para a vida de outros que trilharam esse caminho e nós invejamos a vida deles. Nós observamos os seus filhos, nós observamos o seu casamento, nós observamos a sua conduta e nós desejamos ter a mesma experiência, ter a mesma atmosfera familiar, mas nós não queremos trilhar esse caminho. Nós julgamos que o preço não vale a pena. Nós vemos famílias, pessoas que têm uma intimidade com Deus, uma graça em meio às dificuldades, e nós simplesmente achamos que foi assim. Deus o ama mais e concedeu isso. Deus me ama menos e não me concedeu isso. Mas o problema é que nós não estamos dispostos a trilhar o caminho. Nós praguejamos durante o caminho, nós murmuramos durante o caminho, nós pecamos durante o caminho, nós abandonamos o barco durante o trajeto, nós fazemos isso e queremos desfrutar do que outros desfrutam, não desfrutarão. Deus não se achegará ao teu arraial sem mortificação, não fará isso. Deus não visitará você sem busca por santificação, sem vida de piedade, profunda devoção. Isso não vai acontecer. Não desfrutarás. Ficará capengando. Botará a culpa em igreja, em irmãos, na vida, mas não desfrutará. Porque não deseja realmente a presença de Deus, que é os benefícios dela sem Ele estar presente. O restante do contexto é muito importante também, porque a disciplina nesse derramamento de sangue por purificação é justamente o preparo para que nós estejamos na presença de Deus. É o versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 28. Por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E é muito interessante a percepção do que isso significa, irmãos. Observe como essas afirmações são tão belas para aqueles que são filhos, mas ao mesmo tempo tão temerosas para aqueles que não são filhos, para aqueles que são bastardos. Por quê? Entenda isso. Porque a presença de Deus, e essa é uma citação de Deuteronômio capítulo 24, capítulo 4, que faz referência à segunda descrição de Moisés no monte, na presença de Deus, para receber a lei de Deus. Essa descrição mostra que a presença de Deus destrói a carne, destrói o mal, destrói o pecado, a perversão e a impiedade, para que os filhos de Deus sejam santificados e estejam na sua presença. Então, dessa forma, para nós, filhos, Deus é fogo santificador. Para os ímpios, é fogo destruidor, que é isso que significa. Fogo consumidor, fogo destruidor. Domingo passado eu perguntei aos irmãos, o que significa avivar? O avivamento, irmãos, para nós desfrutarmos de avivamento, nós temos que dizimar a morte. A morte é a presença do pecado. Uma vida sem vida, um lar sem vida, uma família sem vida, um dia sem vida, longe da presença de Deus, onde impera o pecado. E nós nos contentamos com pequenos momentos da presença de Deus, quando nós vamos ao culto, quando nós temos um encontro marcante com a presença de Deus, numa palavra penetrante, no louvor penetrante, mas nós nos contentamos somente com isso e esperamos o próximo culto para que isso aconteça. O Senhor não nos encontra no nosso lar como deveria.
Porque também nós não fazemos nada para que isso aconteça. Nós falamos da tentativa de fabricação de avivamentos, como os apelos. Quem quer aceitar Jesus aqui? Levanta a mão. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer entregar a vida hoje para Jesus? Quem ouviu a sua palavra e não endurecerá o seu coração, então venha aqui até a frente, aceite Jesus, subterfúgio criado no século passado, para mascarar avivamentos hipócritas e falsos. Avivar, eu disse naquela ocasião, não significa afeições desenfreadas e não pastoreadas. Significa ter nossas afeições movidas, motivadas, não por profissionais de lágrimas, mas pela exposição fiel da palavra de Deus. É a palavra de Deus que infunde em nós vida. É o entendimento da palavra de Deus que causa em nós vigor. O entendimento de que o Senhor está presente ali. O Senhor nos visita porque Ele fala conosco e a sua santidade não é diluída, mesmo que saia pela boca de pecadores. A palavra continua sendo santa. Foi isso que aconteceu para o povo que voltava do cativeiro. Abre aí Neemias. Nós esperamos hoje pessoas que são extremamente conhecidas nas mídias sociais, pessoas que são ovacionadas, pessoas que já têm toda a carga de autoridade que as mídias sociais, a quantidade de seguidores colocam sobre elas, pelos grandes congressos que elas fazem, pelas grandes conferências que elas fazem. Nós esperamos pessoas que têm um linguajar rebuscado, uma postura impactante. Mas eu fico observando aquilo que aconteceu com Neemias. Sem todos esses artifícios oratórios que nós temos hoje, para acordar almas adormecidas. Almas que estão tão encharcadas desse mundo que não conseguem enxergar a Deus, não conseguem ver Deus. Neemias capítulo 8 diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel, lembra o que está acontecendo aqui? Esdras e Neemias está conduzindo o povo para o retorno a Jerusalém, para a reconstrução da cidade santa. O povo estava retornando do cativeiro. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. E aí, vocês tinham dormido já? Desde o amanhecer até o meio-dia, ele leu, irmãos. Ele leu. Vocês estão entendendo? Ele não gritou como eu estou fazendo, não, para você acordar. Ele leu. Um dia eu vou fazer uma experiência aqui. A minha pregação é toda escrita, toda. Eu escrevo tudo. Ao contrário do que muitos professores dizem que não deve fazer, mas eu faço. Eu escrevo tudo. Vou chegar aqui um dia e vou ler. Só ler. Para ver quantos ficam acordados no final dela. Vou só ler ela. Ele leu desde o amanhecer até o meio-dia, irmãos. Olha o que foi que aconteceu. Olha o que foi que aconteceu. Qual é o versículo que eu estou? Qual? 3, né? Pronto. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. Então é bom que fique claro que os que podiam entender, né? Então, as criancinhas que estavam ali não podiam entender, né? E aqueles que desfrutaram da presença de Deus foram os que podiam entender.
Importante esse adendo aqui. E todo o povo tinha os ouvidos atentos à lei de Deus. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita. E aí ele vai descrever os nomes aqui. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima deles, numa parte superior. Abriu ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Eles tinham uma profunda convicção de que aquilo que estava sendo lido, era a palavra do Senhor, e era como, entenda aqui não tem arca da aliança, não, que era a marca da presença de Deus. Eles abriram o livro da lei, e quando o livro da lei estava sendo lido, era como se o próprio Deus estivesse presente aí, e eles se humilharam diante de Deus, inclinaram-se diante de Deus, com uma postura servil e humilhante. Versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que liam. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não pranteeis, olha o que foi que aconteceu, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra de Deus. Versículo 10, disse-lhes mais: Ide, festejai, o que ele vai dizer? Comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. E a pergunta natural é: irmãos, por que eles choravam? Por que eles choravam, irmãos? Porque eles choravam diante da exposição da lei de Deus. A lei era lida, porções explicavam, o povo se humilhava e chorava. E Esdras gritava: o Senhor nos visita novamente, o Senhor se agradou de nós novamente, a aliança do Senhor permanece firme, nós ainda somos povo pactuado com o Senhor. Não choreis, festejeis, não choreis. Mas eles não paravam de chorar. Os levitas tiveram que admoestar a cada um: pare de chorar, mas eles não suportavam e continuavam chorando. Porque a lei de Deus exibe corações, irmãos. Era por isso que eles choravam. A lei de Deus mostra que você não é tão bonitinho como você gosta de transparecer. Sabe aquelas pessoas que lhe elogiam? Você está tão bonita hoje. Olha como você está bonita. Olha, você está tão bem vestido. Olha, você emagreceu, não foi? Você está tão bem vestido. Não se engane. Você é feio. Feio. Podre. Você é podre. Não se engane. Não permita que entulhos sejam colocados no seu coração. Você é feio, podre, mau. E a lei de Deus exibe isso. Exibe isso. Quando a lei de Deus é exposta, você se depara com quem você é. Com quem você é. E você não suporta. Você diz: eu sou assim, Deus. Esse sou eu. Não. E você dobra. Triste. Impactado pelo fato de que, como o Senhor ainda mantém aliança comigo. Como? Com essa feiura e podridão.
John Owen, disse o seguinte: o pecado deve produzir uma ocasião de grande tristeza, onde não há tristeza pelo pecado, como foi com Esaú. Os homens, na verdade, podem até lamentar suas consequências, mas eles realmente gostam bastante das causas delas. Pequei com imoralidade. Perdão, mas eu gostei o que causou. É isso que dizem. Quando não há profunda agonia, quando não há profunda tristeza, lembram, rememoram a causa da desgraça, sentindo gozo, satisfação. Como um ladrão que se arrepende, mas ainda desfruta do fruto do roubo. John Bunyan foi cirúrgico. Ele disse: um vazamento afundará um navio e um pecado destruirá o pecador. Mas entenda, irmãos, eu não estou dizendo que avivamento não envolve emoções. É óbvio que envolve emoções. No entanto, isso acontece quando nós desfrutamos de um coração cativo à palavra de Deus. Não há pantomimas, não há encenações, não há instrumentos para conduzir como massa de modelar, como macaquinhos, a audiência para onde o orador quer. Mas pela profunda percepção de que o Deus que prescruta corações fala, e agora ele exibe o coração diante dele, diante do próprio ouvinte. E o que surge não é bonito. E você começa a perceber por que você desfruta de tanta desgraça no seu lar. Você começa a perceber por que os seus filhos se portam dessa forma. Por que os seus filhos são desonrosos, desobedientes. Por que as únicas projeções que você consegue fazer do futuro dos seus filhos é que sejam bem-sucedidos academicamente, sejam bem-sucedidos profissionalmente? Talvez nem isso você consegue, mas você não vê o amor de Deus flamejando diante do seu filho para que eles amem o Senhor na sua juventude e na sua vida adulta. Você começa a entender. Quando a lei de Deus é exposta, você começa a ver que você é o culpado de tudo. Foi você. Tudo foi você. O que lhe resta, se não se humilhar diante de Deus? O que lhe resta, se não suplicar ao Senhor que reverta? Reverte, ó Deus, as minhas desgraças. Reverte, ó Deus, as minhas mazelas. Protege, ó Deus, aqueles que eu deveria proteger. Desce, Deus. Rasga os céus. Desce. E faz aquilo que eu não pude fazer. Visita-nos com poder e glória. E faz as tuas maravilhas, ó Deus. A grande graça é que nós podemos fazer isso, irmãos. Nós podemos suplicar ao Senhor. Mas entenda, as suas palavras têm tempero. E o Senhor é aquele que conhece o tempero verdadeiro. Ele verá se você quer um solucionador ou se você simplesmente o quer. Você o quer. Você entendeu que tentou reter a sua vida e não conseguiu. Você tentou sustentar a sua vida por conta própria e não conseguiu. E então você suplica por ele. Você o deseja profundamente. E assim as nossas afeições são modeladas, pastoreadas e conduzidas para o aprisco do Senhor, diante do entendimento da lei de Deus que expõe o nosso coração a nós mesmos, diante de uma mesa cirúrgica e nos mostra quem nós somos
e nós não gostamos do que vemos. E esse pequeno detalhe que faz diferença. Porque se ao expor o seu coração você gostar do que vê, você ainda não chegou lá. Porque ainda falta ser completamente transformado, irmãos. Cristo nos deu um coração, mas ainda não está glorificado. Ainda falta. Ainda falta. Significa que todas as nossas afeições, anseios, gozos, inquietações serão inundados pela exposição fiel da palavra de Deus. Por que esse entendimento é importante, irmãos? Porque, embora envolva as nossas afeições, as nossas emoções, não pode se restringir a isso. Não é simplesmente por causa de uma pantomima, de uma peça teatral, de um louvor. Não pode se restringir a isso, porque, caso contrário, uma experiência emocional mais forte suplantaria a nossa experiência de intimidade com Deus. É isso que acontece. Diante de sermões bem estruturados, com oradores bem preparados, no final, no auge das emoções afloradas, então vem o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Ora, quem é que vai dizer que não quer aceitar Jesus, irmãos? Quem vai dizer que não quer aceitar? Quem vai dizer que não quer entregar a vida a Jesus? Quem vai dizer? Sabe por que muitos não entregam a vida a Jesus diante de apelo? Porque eles entenderam que entregar a vida a Jesus naquele contexto significa se comprometer com a igreja. Mas se não fosse isso, todos entregariam a vida a Jesus. Mas eles entenderam que entregar a vida a Jesus significa se comprometer com a igreja. Então eles não entregam ali. Mas se residisse somente no fato de que você entrega a vida a Jesus sem ter qualquer compromisso, todos abririam os corações. Ficticiamente. Fantasiosamente. Por causa de apelos emocionais. Aí, quando emoções mais profundas surgem, então essa experiência com Deus é suplantada pelas desgraças da vida, pelos sofrimentos da vida, e daqui a 2, 3 semanas, 2, 3 meses, o próximo apelo, a pessoa está lá novamente aceitando Jesus e se reconciliando com Deus. E eu não vou acabar hoje de novo. Quarta-feira eu continuo. Bom? Quarta-feira nós vamos entrar no Salmo 119. Vamos esperar o próximo domingo, porque não tem texto para o próximo domingo. Tem pouco texto para o próximo domingo. Próximo domingo a pregação é mais prolongada. Então quarta-feira eu prego de novo. Vamos falar sobre avivamento, especificamente mostrando como o Salmo 119 descreve o avivamento. Vamos orar. Nosso Senhor, Deus de graça e misericórdia, existem tantos entulhos, ó Deus, no nosso coração. Nós aprendemos a escolher pedras especiais desses entulhos para pintá-las de douradas, como se elas fossem agradáveis ao Senhor, mas não são, ó Deus. Ó Senhor, só Tu sabes, ó Pai. Nós erramos tanto que até mesmo nós nos confundimos. O que nós estamos fazendo de correto, o que nós estamos fazendo de errado. Nós erramos tanto, ó Deus, até mesmo nós nos confundimos aquilo que devemos tirar. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Mostra-nos a nossa pecaminosidade, a nossa sujeira, a nossa maldade. Mostra-nos os nossos flagelos. Mostra-nos o quanto nós carecemos de Ti, ó Deus, o quanto a nossa negligência rende ervas daninhas, cardos e abrolhos na nossa família, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, ó Deus, e que nós possamos nos despertar para o fato de que nós só precisamos do Senhor, ó Deus. É só do Senhor que nós precisamos, Pai. Não importa se ainda continuaremos enfermos,
Não importa se ainda continuaremos endividados, não importa se ainda continuaremos com problemas não resolvidos, não importa. O que importa é que tudo isso nos alertou para o fato de que, se nós estivermos contentes com o Senhor, o mundo pode desabar ao nosso redor, ó Deus. Oh, meu Deus, faz as tuas maravilhas, ó Deus, que nós somos tenazmente hábeis para desgraçar, ó Deus. Ó Senhor da glória, reverte as maldades que fazemos, ó Deus. Reverte, ó Deus, as destruições que causamos com o nosso pecado. Reverte, ó Pai, e que seja um testemunho de glória para o Senhor, Deus. Que seja um testemunho de glória para o Senhor, meu Pai. Somente para Ti, ó Deus. Ser glorificado nos nossos gemidos, assim como foi com o Teu Filho. Nas nossas lágrimas, assim como foi com o Teu Filho. Nós não somos melhores do que Ele, ó Deus. Nós não somos. Ser glorificado em nós, ó Deus, e nos dá a graça da Tua presença contundente no nosso lar, ó Deus. Aonde nós estivermos, em nome de Jesus, rogamos a Ti, suplicamos a Ti. Amém.